Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está chegando aqui agora, mais uma vez com o SG Talks, o nosso canal da Semente de Ideias, que está discutindo questões de ESG para reflexão e também para sugestões práticas. E hoje estamos falando de saúde mental, né? Um tema bastante delicado, bastante importante. Na primeira hora aqui da discussão da sociedade brasileira hoje, né? Há dados, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que mais de 50% das doenças hoje no mundo não são transmissíveis, e nesse leque, além de questões de cardíacos e diabetes, está a questão da saúde mental, né? São doenças que perfazem um total de pessoas no mundo gigantesco, no Brasil não é diferente, tanto que, por exemplo, já tem até legislação, né? Na verdade, uma norma regulamentadora, olhando para o mundo corporativo, olhando para o mundo de empresas, do governo federal, dizendo que as empresas devem garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, né? Que inclua a prevenção de riscos psicossociais, né, como assédio moral e sobrecarga de trabalho. É a norma ANR1, né, a norma regulamentadora número 1, e também que está atrelada, associada à Lei 14.831, que incentiva as empresas a criarem programas de saúde mental e obterem o certificado de empresa promotora da saúde mental, né? E para isso, né, os requisitos necessários para realmente ter esse certificado de empresa promotora de saúde mental, é preciso ter promoção de saúde mental dentro das empresas, apoio psicológico e psiquiátrico e programas de conscientização sobre saúde mental. E aí, essa discussão entra na seguinte questão, né, hoje. A saúde mental é só a questão da sobrecarga de trabalho, por exemplo, ou de um assédio moral, eu incluiria, obviamente, o assédio sexual também dentro do mundo corporativo, né? Eu acho que hoje a questão inicial, né, do nosso IAC Talks hoje como é que as empresas podem ir além da tal da ginástica laboral e outras atividades que vêm nos últimos 20, 30 anos sendo trabalhadas nas empresas para, de fato, apoiar a saúde mental de quem vive principalmente nas grandes cidades, né? A gente está falando de saúde mental de uma forma geral, nas empresas de uma forma geral, mas existe um foco muito grande nas grandes cidades, porque você tem um quadro de pressão social muito grande, seja por violência, seja por problemas de transporte, seja problemas de alimentação. Então, acho que a discussão que é bastante importante hoje, trazendo uma realidade cruel, mas necessária a ser falada nesse momento, é que muita gente hoje não tem acesso a suportes sociais adequados para ter uma saúde mental. E nós não estamos falando de um psicólogo, de um programa dentro de uma empresa que é necessário, precisa ter, tem norma e tem lei, como eu já citei aqui. Mas precisa ter um olhar da empresa, das organizações privadas e também públicas que são empresariais, para questões sociais que afetam diretamente. É muito difícil você trabalhar hoje em dia, no dia a dia que a gente tem de rotinas extenuantes, muitas vezes acima das chamadas 8 horas de trabalho para a CLT, que isso é um grande engano, mas assim, não existe um apoio em relação a transporte coletivo, né? Você tem muitas vezes pessoas com problemas sérios em relação a passar 3, 4 horas por dia dentro de um transporte coletivo, apertado, difícil, viajando em pé, e este cansaço físico gera também um cansaço mental, e quando você chega no trabalho e você acaba tendo essa situação de que precisa dar resultado, o seu desempenho já chega inferiorizado. Né? As questões de alimentação, né? Hoje nós temos um comércio, um consumo de produtos industrializados. O Brasil passou a ter um problema que não tinha há 10, 20, 30 anos, que é um processo de engorda das pessoas grande no país por comer mal, né? Por ter acesso a produtos industrializados, né? Grandemente processados, os superprocessados. Essa alimentação é muito rica em sódio, né? Em sal, efetivamente, muito rica
em produtos de todo tipo da indústria para conservação de produtos, e isso gera um metabolismo pior. E isso também gera problema de saúde mental nas pessoas, né? Elas começam a refletir o que está dentro do organismo dela, né? Aquela história do que você é, o que você come. Se você não come bem, você não come saudável, você não fica saudável, e isso também afeta não só a sua saúde física, mas a sua saúde mental e seu desempenho para qualquer área da vida. Então, é importante hoje, além de atender essa legislação, atender realmente anseios ligados à sobrecarga de trabalho, etc., as empresas começaram a pensar num olhar para a sociedade, ver que condições o seu colaborador, a sua colaboradora, chega no seu ambiente de trabalho e consegue efetivamente dar o retorno que o chefe, o dono, o gerente, o diretor determinam no dia a dia, porque ela já chega com menos condições de operar, de trabalhar. E aí, é óbvio, fica sempre essa questão, né? Ok, as empresas têm responsabilidade, mas é uma questão que eu jogo agora para o Daniel, né? Se essa preocupação não seria uma responsabilidade exclusivamente do Estado, né? Se preocupar com a saúde mental, fruto desses problemas sociais que estão aquém da atividade, digamos assim, cotidiana da empresa, ou não, a empresa realmente precisa estar participando de alguma forma desse processo. Paulo, obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta que você trouxe aqui. Vou ficar feliz de tentar responder aqui, tá? Bom, eu parto do princípio que é o seguinte: se custou sua paz mental, tá caro. Não importa o que, não importa onde. Se custou sua paz mental, já não vale a pena. E hoje em dia, né, na prática, o mundo de hoje, acho que exige uma atuação que seja integrada, né? Sim, o Estado tem uma certa responsabilidade, mas isso não tira a responsabilidade das empresas de terem um papel ativo, né? As organizações multinacionais, por exemplo, né, mesmo as menores, enfim, elas têm um certo poder de influência e recursos, né? Então, sim, elas podem atuar como ponte entre o poder público e o poder privado. E aí, quando uma empresa começa a adotar práticas que, por exemplo, aliviam a rotina de uma pessoa, né, por exemplo, o home office, às vezes tem alguém que mora 30, 40 quilômetros do lugar que trabalha, não tem necessidade de sair de lá, pegar 2, 3 horas de trânsito para chegar, para apertar um botão no computador que, pô, podia estar lá, né? A pandemia veio para. Um lado positivo que teve na pandemia, vamos dizer assim, foi que ela acelerou a transformação digital em muitas das empresas que os CEOs estavam patinando para conseguir entregar, né? E a gente viu que a nossa vida consegue funcionar de maneira virtual. Bom, a gente está bem acostumado com isso, né? Então, depois da pandemia, todo mundo tem lugar para tudo, agora sempre tem horário para tudo, a quantidade de filas diminuiu, então essa transformação digital trouxe muito e foi meio que colocada à mão da população pelas empresas, né? Então, o home office é um exemplo. Então, horários alternativos mais flexíveis, né? O apoio, incentivo à mobilidade, acesso à alimentação saudável, práticas de esporte, apoio financeiro, jurídico, psicológico, enfim, existem várias ferramentas aí, né, dentro de uma possível magia, né? Imagina que a empresa fosse um mago. Então, esses são os ingredientes da poção mágica que ela poderia utilizar para não, de fato, substituir o Estado, assim, mas fazer a sua parte na construção de uma sociedade mais resiliente, né? Acho que o mundo corporativo ele não pode ficar esperando uma permissão para você transformar, né? E ficar esperando o Estado tomar alguma iniciativa para aí ficar obrigatório e aí sim vou reconhecer e fazer o que eu tenho que fazer. A empresa é feita de pessoas, que é o bem mais precioso, o talento geral, é o que move, é o motor, né? E a empresa tem que carregar uma responsabilidade estendida, sim. Eu vejo isso. E ela, como se fosse dependendo até do tamanho da empresa, ela é como se fosse uma cidade. E aí, se essa cidade, né, que tem o seu governante, tem o prefeito, tem o presidente, enfim, ela começa a adoecer o colaborador, a produtividade vai cair, sem dúvida. Então, às vezes você gasta, por exemplo, eu vou falar aqui, retaliação, né? Às vezes acontece de algumas empresas
fazerem vistas grossas sobre o que acontece em retaliação. Ah, o cara não quer me ajudar nesse projeto, então eu vou dar um jeito de ferrar ele. Enfim, existem vários exemplos. Mas às vezes a retaliação é um silêncio, né? Às vezes você fica fora de um projeto e isso te custa energia para lidar com as pessoas, porque às vezes você tem que ir cheio de dedos para uma reunião e conversar, e você gasta mais energia a lidar com a situação do que de fato trabalhando. E aí você podia entregar muito mais, e às vezes a liderança não vê, não é que não vê que não quer, mas às vezes ela não enxerga isso, às vezes isso é filtrado para até chegar nela, enfim. Então, acho que a saúde e o bem-estar sim tem que estar muito destacado nessa órbita de poder de influência. E o setor privado ajuda a aliviar essa carga, né, do sistema público, sem dúvida. E cria um precedente para que o Estado em si até evolua, né, garantindo até um ecossistema maior, né, mais próspero para todo mundo, para a sociedade. E acho que é isso. Na verdade, é um ato de liderança genuína, né? Para transformar essa responsabilidade em impacto real nas pessoas, né? Acho que é bem por aí. E aí, não sei. Eu queria agora então saber do Edu, é, sua opinião, Du, o que você acha? Como que pode incluir um programa de saúde mental de forma que seja mensurável, né? E de forma ação práticas dentro da estratégia ESG de uma empresa, é, que ela possa entregar isso para o colaborador, para a sociedade. Ixi, gente, deixa eu ver se eu. Eu fiquei roxo, deixa eu ver se melhora aqui, Ah, peraí. Edu, tá com a É saúde que mental em não dia. é outubro agora, não é outubro rosa, né? Ainda estamos no outubro, é outubro rosa, é isso? Então, às vezes é que a minha conexão, não sei o que acontece, cara. Esse computador, às vezes ele me. Fazia tempo que isso não acontecia, mas às vezes ele me deixa roxo. Ainda bem que aqui no Zoom, quando eu desligo a câmera e volto, ele volta ao normal. Senão, enfim. Mas Da eu achei própria, bem, né? bem legal, Daniel e Paulo, a fala de vocês e até falando, né? Você falou do home office, até comentando, né? Você, né, Daniel, tá em Atibaia e o Paulo estamos de São Paulo. Se não fosse a tecnologia hoje, né? Esses encontros aqui que a gente tem seriam impossíveis e também, né? Fazer todos esses vídeos, né? Criar tudo isso aí para a gente colocar na internet, né? E a parte ali da saúde mental. É um negócio super. Eu acho que é um tabu ainda, um pouquinho assim, sabe? Na sociedade, né? Quando a gente pensa em depressão, pensa em burnout, sabe? Pensar nessas questões, todo mundo acha que é frescura, que. Enfim, né? Mas a real é que nós, né, seres humanos, né? Nós não somos máquinas, né? Hoje eu vi uma notícia aí que um presidente aí de um país vizinho nosso quer fazer uma jornada de 12 horas, não, aumentar de 8 para 12 horas de trabalho, né? Então, assim, pensando nisso, para onde será que vai a saúde mental dessas pessoas? A estafa, né? Eu percebo isso muito, por exemplo, quando eu trabalho, né? Eu trabalho até tarde, eu me limito até um horário para trabalhar, né? Assim, eu não gosto de passar um determinado horário, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas no dia seguinte eu acordo muito mais cansado, né, do que eu acordaria se eu não tivesse. E como as minhas horas mais produtivas são na parte da manhã, por exemplo, para mim é super importante eu estar descansado. E essa parte assim de metrificar, né, mensurar tudo isso, acho que isso daí é uma coisa super válida. Eu acho que talvez lá nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos gostam de fazer, né, fazer todas essas métricas e tal, eles têm isso muito forte. Aqui no Brasil é uma coisa que eu não vejo nas empresas, as empresas que a gente vai trabalhar, geralmente a gente vai fazer os nossos diagnósticos de SG e tudo mais. Eu não vejo as empresas com essas métricas, porque assim, quando a gente pensa em saúde mental, né, e toda essa, né, todos os indicadores que envolvem ela, se a gente for falar de absenteísmo, né, então a gente tem absenteísmo, presenteísmo, turnover, engajamento, sinistralidade de plano de saúde, grupos de risco e tal, etc, né, tudo isso que envolve, né, assim, tudo bem que todos esses indicadores, eles envolvem uma gama de coisas, né? Não só a saúde mental. Como a gente está falando só da saúde mental, a gente pode fazer um recorte. Quando eu falo de absenteísmo e presenteísmo, né, para quem não sabe, o absenteísmo
é para quem falta no trabalho aqui nesse nosso recorte por motivos de saúde mental, né? Então, uma depressão, síndrome do pânico, burnout, burnout, o que você quiser que seja. E o presenteísmo é quando a pessoa está lá sentada no trabalho ela tá desengajada, né, por algum motivo, ou ela tá com, ou às vezes ela tá, por exemplo, burnout, né, quando a pessoa não sabe, né, quando a pessoa ela tá sentindo a estafa, mas ela ainda tá trabalhando. Então ela, por exemplo, ela tá lá no escritório, tá trabalhando, mas ela não consegue ter aquela produzir da forma que ela produziria, né, se ela tivesse, vamos dizer assim, sem estresse, sem nada, porque ela tá esgotada, ela só continua fazendo as tarefas dela. E assim, vendo isso, né, é super importante porque isso aí a menos que a pessoa falte de fato no trabalho, é super intangível você de fato perceber o quanto isso está impactando, né, na produção, né, na empresa, enfim, em tudo que a empresa precisa fazer ali no seu dia a dia, nas entregas, em tudo mais. E isso é uma coisa super importante, assim, principalmente para o RH, ter esses indicadores bem alinhados e você, de fato, conseguir trazer métricas para medir todos eles, porque isso, no final das contas, né, ele vai trazer para você um desempenho melhor para a organização e, ao mesmo tempo, você vai aliviar toda aquela carga, né, de estresse, enfim, dos colaboradores, né, seja na parte dos gerentes, seja na parte dos colaboradores, né, de coordenadores, a parte mais dos trabalhadores de certa forma, mas isso você acaba entendendo dentro da sua empresa qual que é o padrão, né? Né, você tem algum problema de fato, ou você, né, que está levando as pessoas a um estresse, está levando as pessoas a uma estafa mental, ou você, né, é uma empresa, vamos dizer assim, super saudável. E eu lembro, assim, enfim, uns artigos que eu lia, eu estava lendo aí, enfim, esses dias, né? A fonte depois eu trago para vocês, mas se eu não me engano era da Gallup. E aí eles falavam o seguinte lá, eles tinham uma métrica, eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, enfim, com 2.000 empresas, e aí eles acabaram passando um questionário para analisar a qualidade de vida das pessoas nessa empresa. Lógico que vai envolver uma série de coisas, porque uma das maiores, né, assim como a saúde mental, assim como a ergonomia, né, elas são duas das maiores causas de afastamento no trabalho, né, das empresas e tudo mais. Então elas estão lá em cima. Então essa pesquisa envolveu uma série de coisas, né, porque a gente fala de qualidade de vida, é uma coisa que envolve, né, é bem amplo, mas ela trazia um dado muito interessante. Por exemplo, elas passaram um questionário para essas 2.000 empresas, todo mundo respondeu. E aí elas avaliaram essas empresas entre 0 a 100, né, as notas delas. Então elas falaram assim, olha, de 0 a 10, ó, fiquei roxo de novo, tá vendo? De 0 a 10, as empresas ficam eram empresas de 0 a 30, eram lugares onde as pessoas trabalhavam sofrendo. De 70 a 100 era onde as pessoas trabalhavam num ambiente excelente, né? E de 30 ali a 70 era aquele lugar onde tá ok, né? A gente tá ali no meio termo ali trabalhando. E aí, em relação à sinistralidade de plano de saúde, por exemplo, né? As pessoas irem para médicos e tudo mais, horas perdidas também no trabalho e tudo mais, eles acabaram entendendo que, por exemplo, o custo, né, de uma pessoa que não anual, né, uma pessoa, né, dentro do ano, o custo dela para essa empresa ela era de US$ 28.800 ou US$ 28.400, né, que ela gastava a mais para a empresa por faltar, por ir em hospitais, sinistralidade de plano de saúde e tal, etc. Enquanto as empresas, isso eram as empresas que fizeram nota de 0 a 10, tá? As empresas que tinham a nota de 90 a 100, o custo para essa empresa era US$ 400, US$ 800. Olha a diferença, a gente tá falando aí de, né, 20 e tantos mil dólares de diferença. Só por quê? Porque a empresa tá lá adotando políticas, né, de saúde mental, políticas ali para as pessoas, cria um ambiente que as pessoas conseguem trabalhar, é que nem você falou, por que que a pessoa vai pegar?
o carro, dirigir 2 horas até o trabalho, né? Sendo que ela não é tão necessário presencial. Eu vejo uma discussão hoje das empresas falando que o presencial é importante e é realmente importante, né? As pessoas né, conversarem, você ter a cultura da empresa compartilhada, você ter o aprendizado. Outro dia, esses dias eu estava lendo lá o CEO da JP Morgan lá, falando que, por exemplo, os trabalhadores, né, ele estava sentindo que os trabalhadores mais jovens, né, lá do banco ali, eles não estavam tendo o mesmo aprendizado eles não estavam aprendendo com os mais antigos. Que isso foi sempre uma relação que sempre aconteceu, né? Porque se você está trabalhando no mesmo ambiente, né, você, de certa forma, você tem uma interação, né, e os funcionários mais antigos, colaboradores mais antigos, de certa forma, vão passando, né, o conhecimento nas reuniões, em qualquer outro lugar, nas conversas, vai passando para os mais jovens, e ele não via que isso estava acontecendo. Mas isso é uma coisa sem volta também, né? Hoje enfim, com toda a tecnologia, com as IAs que estão sendo desenvolvidas e tudo mais, é uma coisa que isso vai acontecer e as empresas elas precisam sim metrificar tudo isso, ter isso em pauta para elas conseguirem ter duas coisas, né? Que elas estão correlacionadas, né? O desempenho da empresa e a saúde mental também das pessoas, porque uma e outra, né? Sem as duas coisas você não vai conseguir desempenhar ali no seu máximo, né? Não sei, Paulo, se Daniel, se vocês querem comentar alguma coisa em cima ainda desse assunto. Então, Edu, eu acho que para complementar, indo para o fim da nosso debate aqui, eu acho que tem um mantra que eu costumo seguir sempre que a gente conversa com clientes, com empresas que querem propostas nossas, é o seguinte, assim, empresa é um agente social, ele precisa estar inserido na sociedade, ele não está excluído da sociedade, os problemas que a sociedade tem afetam o seu dia a dia, então ele precisa também dar respostas que solucionem problemas para ele, mas que ofereçam também vantagens, benefícios para a comunidade do entorno, entendendo que uma cidade, por exemplo, é toda a comunidade de entorno dessa organização. Então, acho que é bastante importante as empresas terem fazer essa reflexão e terem uma ação prática nesse sentido, inclusive, por exemplo, participando de ações de estímulo, desenvolvimento de políticas públicas, como eu estava comentando mais cedo, né, em relação ao transporte, em relação à alimentação e em relação às questões que afetam diretamente os seus desempenhos, né, que é a gestão desse pessoal que eventualmente pode estar com uma questão de saúde mental importante, né? Seja por burnout, seja por uma questão de abuso moral ou sexual dentro das empresas, as empresas também precisam contribuir com políticas públicas que melhorem a condição do seu funcionário, porque, em primeira instância, o seu funcionário é um cidadão e está sofrendo com todos os impactos relacionados ao que acontece na sociedade no dia a dia, né? Então, indo encerrando aqui a nossa atividade, eu queria chamar o público para participar, a quem está nos assistindo, para dizer como é que a empresa dele encara tema de saúde mental atualmente. Existe uma ação, existe uma prática, ou é de alguma forma deixado de lado, porque, como o Edu colocou, é uma frescura, é um entendimento de que não é algo tão importante, né? Porque se de um lado, efetivamente, a pandemia, como o Daniel colocou, trouxe esse benefício de a gente poder trabalhar à distância e nos ajudar no dia a dia prático, também trouxe, né, a questão do isolamento, né, da pressão social pelo isolamento, e houve também um recrudescimento dessa questão da saúde mental, que acabou sendo estimulada, né, a discussão, a proposição e, obviamente, a busca de soluções para isso. Então, coloque aqui, você que está nos assistindo, a sua opinião, o seu a sua mensagem em relação a isso, né? E, obviamente, nos acompanhe, dê o seu like, faça o seu comentário para esse e para outros vídeos que a gente tem também aqui no SG Talks, ok? É isso. Queria me despedir aqui dos colegas, Daniel, Eduardo, e até a próxima. Valeu, Um abraço, gente. Bel. Um E não abraço, Eduardo. esqueçam, não esqueçam de se inscrever aqui nessa playlist aqui. Valeu, gente. Um abraço.